nossa reflexão de hoje vai alertar, acredito que todas as pessoas que vão ouvir, porque todos nós cometemos essa falha. Todos nós erramos no falar. Nós não somos perfeitos. E o que mais podemos fazer nesse momento, quando descobrimos isso, é parar, pensar, refletir e mudar esse comportamento nosso. De falar sem pensar, sem refletir no que vamos dizer. Que possamos meditar antes, ouvir mais e ter cuidado para não machucar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque com a nossa língua nós temos poder de abençoar e amaldiçoar. É a própria palavra de Deus que diz isso. Portanto, irmãos, vamos parar um pouquinho mais para pensar no que vamos dizer. Porque muitas pessoas hoje estão magoadas, pessoas que estão distantes umas das outras devido a palavras que foram proferidas e não puderam voltar atrás. Portanto, vamos ter mais cuidado com o que vamos falar. A nossa leitura hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 12, versículos 10 ao versículo 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha que esse texto diz que os olhos do Senhor voltam-se contra os que praticam o mal. E você sabe que muitas vezes ao nosso falar podemos estar praticando o mal. Porque nós temos que dominar, ter que ter domínio próprio com a nossa língua, com o nosso falar. Isso é importante. E o texto fala que quem quiser amar a vida e ver dias felizes, olha quão importante é isso. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Quantas vezes, irmãos, nós cometemos um grave erro de falar sem pensar. Muitas vezes ficamos magoados com alguém do trânsito, E muitas vezes ficamos magoados com alguém que faz alguma coisa contra nós em algum momento. E ali já estamos revidando com palavras e machucando as pessoas. Eu falo isso porque muitas vezes acontece comigo também. Com todos nós estamos sujeitos a essas coisas. E esse texto que nós estamos lendo hoje aqui é para nos despertar. É por isso que a gente fala sempre de estar lendo a Bíblia. Porque já que nós não somos perfeitos, nós precisamos ter um corretivo diariamente. E como posso ter esse corretivo? Lendo a palavra de Deus. Se eu estou lendo a palavra do Senhor constantemente, eu estou me moldando, estou me policiando. Porque eu não sou perfeito, eu cometo pecados, eu cometo falhas. E para mim, me organizar e não cometer tal falhas, preciso estar buscando a presença de Deus, estudando a sua palavra, conhecendo a sua vontade. Pedro, o autor da leitura bíblica de hoje, leva-nos à reflexão de que nossas palavras revelam quem somos. No momento de ira, é que nós mesmos passamos a nos conhecer. No momento de tensão, as emoções ecoam e exigem-se o mais do domínio próprio do que podemos imaginar. As palavras proferidas podem edificar, ferir e até mesmo destruir uma pessoa. Há casos que nós já vemos por aí, até na internet, em que pessoas proferiram palavras e levaram outras pessoas à depressão e até pessoas tirar sua própria vida devido às palavras que foram mencionadas, foram proferidas e não souberam fazer, não souberam edificar, falaram coisas que não devia e muitas vezes leva a pessoa a uma destruição. Por isso, irmãos, temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar. É uma relação de forma definitiva. Muitas vezes, durante uma discussão, o ser humano procura a sua satisfação pessoal e não a do próximo. É o egoísmo, A pessoa quer sempre ter direito naquilo. E assim muitos casais hoje acabam seu casamento, a união de pessoas, porque o egoísmo toma conta e a pessoa não aceita perder uma discussão. Procura se defender e não buscar a paz no relacionamento.
Por isso faz-se necessário medir as palavras antes de proferi-las, buscando temperança e equilíbrio, medindo também as possíveis consequências dessas palavras. Se eu falar isso, o que vai resultar? Você já parou um pouquinho para pensar? Se você levantar hoje pela manhã, no momento, amanhã você levanta e agora eu só vou falar o que eu estiver pensando, vou refletir nas minhas palavras. Faça isso para você ver quanto você vai se livrar de muitos problemas. Muitas vezes ficamos emotivos, envolvidos com algumas coisas e acabamos proferindo palavras que não queríamos falar, mas devido ao momento, no calor da coisa, a gente fala e depois não tem mais como voltar atrás. Temos que buscar a temperança e o equilíbrio, medindo também as possíveis consequências dessas palavras. Controlar o que se fala é uma disciplina a ser trabalhada na vida do cristão. E tem que ser diariamente, constantemente, porque toda hora nós estamos falando. Parece incômodo nos policiarmos diariamente com relação às nossas palavras, mas esta ação resultará em crescimento pessoal e principalmente espiritual. Lembra do texto inicial que nós falamos aqui? Você quer ver dias felizes e viver em paz? Controle sua língua, seus lábios. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, as Escrituras Sagradas nos dizem que a boca fala do que o coração está cheio. O coração cheio de rancor é vazio de amor, portanto vazio de Deus, porque Deus é amor. Um coração cheio de amor escolhe as palavras para não ferir o próximo e, se necessário, muda seu vocabulário em busca de uma relação interpessoal serena e sadia. Temos que ter muito cuidado com o que vamos falar. Se nós nos consideramos servos de Deus, se nós nos consideramos discípulos de Cristo, devemos nos parecer com o Mestre. E veja como Jesus fazia, como Jesus agia diante das pessoas. Vale lembrar que daremos conta de toda palavra proferida, como está lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, que o próprio Jesus fala: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Já pensou a seriedade dessa situação? Então, irmãos, é hora de nos arrepender, é hora de parar um pouquinho e refletir no que estamos falando. Será se o que eu vou falar vai causar uma ira com meus filhos em casa? O que eu vou falar vai causar um estresse para o meu cônjuge, minha esposa, meu esposo? No meu trabalho, quantas pessoas estão junto de mim ali, de repente eu explodo com o estresse do dia a dia e falo alguma coisa que magoa as pessoas que estão ao meu redor. Cuidado, vamos parar um pouquinho. Esse problema, essa situação, ela atinge toda a humanidade. Eu não estou isento, como eu falei aqui agora há pouco, todos nós estamos sujeitos, e quando eu faço uma mensagem como essa, serve para mim, porque eu sei da minha fraqueza, da minha incapacidade, das minhas limitações. E isso eu me apego ainda mais a Jesus, pedindo para que Ele me ajude nas minhas decisões e no meu agir, no meu falar, para que eu possa controlar a minha língua, o meu falar. Se você, irmão, passa por algum problema de relacionamento interpessoal, seja no trabalho, em casa ou onde quer que você esteja neste momento, ore a Deus, pedindo para que Ele mude você e não os outros. Tome a iniciativa de mudança mesmo que você julgue estar certo, e verá com que você ganhará tranquilidade e paz interior. Se você quer ter paz, mude a sua vida, controle a sua língua. Pense no que você vai dizer, pense outra vez e pense mais uma vez. Peça a Deus para te dar direcionamento e controle emocional, controle no seu falar. Domine sua língua e não deixe que ela domine você. Certa vez, Jesus diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 18 ao versículo 20: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios,
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Essa palavra Jesus falou para aquelas pessoas que achavam que comer com as mãos sujas era pecado, tornava o homem impuro. Mas ele aqui coloca uma situação de constrangimento para aquelas pessoas que se vestiam bem, andavam limpas por fora, mas por dentro era cheia de pecados. Para nós serve hoje também para nós cuidarmos mais do nosso interior. É melhor você passar o dia preocupado em cuidar da sua vida, do seu interior, da sua língua, do seu falar, do seu relacionamento com Deus, da sua vida espiritual, do que fazer outras coisas. Por isso tome muito cuidado. Aproveite o tempo que você tem. Peça a Deus para te ajudar a controlar a tua língua. Lembre-se do que Jesus falou: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e ainda os falsos testemunhos e as calúnias. Palavras que as pessoas falam e não tem como voltar mais atrás. Diante dessa mensagem, meus amigos, o que nos resta é guardar nossa língua, falar menos, pensar antes de falar e pedir orientação a Deus para Ele nos dirigir como devemos agir diante de tal situação. Senhor nosso Deus, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos fracos. Estamos aqui para declarar isso para o Senhor. Declarar que o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, por nos dar a oportunidade de ler palavras como essa, textos como esse que nos adverte, nos esclarece, nos desperta para não ficarmos atolados nas palavras pecaminosas, no modo de falar errado. Que possamos despertar nessa manhã para ser uma nova criatura, largar os velhos hábitos, a velha forma de viver e viver em santidade, procurar pensar o que devo fazer para que as pessoas venham te conhecer através do meu modo de ser. Abençoe cada um dos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que já aceitaram teu Filho como Senhor e Salvador, aqueles que têm um compromisso com o Senhor, esteja abençoando a vida deles, fortalecendo a andar nos teus caminhos. Também te peço por aqueles que não ainda conhecem Jesus como Senhor e Salvador das vidas deles, que estão me ouvindo nesse momento, que possam procurar conhecer mais sobre Jesus, saber que existe um céu, existe uma eternidade e que tudo que nós estamos passando por aqui é passageiro, é uma viagem, é um sonho. Estamos se preparando para a realidade que virá muito em breve em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Nos ajuda a nos despertar e termos mais cuidado com o nosso falar. Abençoe nossa vida nessa terra. Cuida de cada um de nós. Obrigado por teu Espírito Santo que tem nos acompanhado e tem nos despertado para cuidarmos uns dos outros. Nós agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, por teu Filho Jesus, Pai. E é no nome dele que nós oramos nessa manhã. Amém. São palavras do silêncio que esperei ouvir. No escuro, sem refúgio, eu me vi tão só. São problemas e nem entendo por que os aceitar. Deixam marcas pelo tempo, não podem se curar. E recorro a Deus, mesmo não entendendo o seu querer, pois só nele posso crer. Suas palavras são
Consolador. Quero contar meus segredos, o amor retribuir. Os seus planos são mistérios para o nosso bem. E recorro a Deus, mesmo não entendendo o seu querer, pois só nele posso crer. As palavras são asas que amparam o coração, com perdão, com amor. As palavras são asas que amparam o coração,